E a galera, tem sexta-feira que é difícil de sextar. A gente estava até com um rolê pronto aqui para começar uma live e a gente teve que desistir, porque estávamos finalizando o vídeo sobre as tarifas e o aumento de preços que estava potencialmente ia ser causado por isso, e aí o governo não deixa a gente sextar. Saiu a notícia de que ele estaria voltando atrás. Não consegui ver toda a resolução, inclusive acho que ela ainda não foi publicada, no momento que eu procurei ali no site oficial ainda não estava aparecendo ela lá. Alguns itens foram cancelados, eu ainda não consigo ver a mudança das alíquotas, quem foi cancelado, quem não foi cancelado e tudo mais, mas parece envolver bastante eletrônicos e justamente algo que a gente menciona muito nesse vídeo aqui. Mas a gente vai manter esse vídeo por alguns motivos. O primeiro, ao longo da semana eu vi muito número, muita desinformação, muita gente compartilhando coisas que simplesmente não fazem sentido. Preços malucos que seriam os resultados da tarifa, números que eu não sei de onde que tiraram, até produtos que diziam que iam ser afetados, mas não iam ser afetados. Tudo isso dá para ver o caos que foi desde que entrou em ação essas tarifas até o momento em que elas saíram do ar. Segundo motivo para a gente manter esse vídeo. Ele deu trabalho, o que é sempre triste de jogar fora um trabalho todo, mas ele mesmo com os números desatualizados, todas as tabelas, todas as coisas que nós estamos mostrando aí são da resolução que está desatualizada, né? Tem que comparar ainda o que mudou com a nova resolução. Mas o ponto é, a gente explica muita coisa como ela funciona, mostrou como os números iam impactar nos valores dos impostos, no preço final do produto, quais produtos entraram, quais não entraram, e também explicamos todo o mecanismo por trás e como esse mercado e como essa organização toda é muito difícil de ser entendida. Então eu acho que esse vídeo ainda tem um valor. Ele é muito importante para quem quer entender os bastidores disso tudo. Eu conversei com muita gente para tentar trazer o conteúdo mais embasado possível. Espero que eu tenha feito um bom trabalho e eu acho que mesmo ele tendo envelhecido meio mal por causa da atualização que ainda precisaria fazer, né, vendo os novos valores e tudo mais, ainda acho que tem um valor para a galera assistir ele. Então, vamos embora. Bom, vamos começar pelo factual. O caos começou com a Resolução 852 de 4 de fevereiro de 2026, do Comitê Executivo de Gestão da Câmara de Comércio Exterior, a GSEX. Ela determinou a mudança da alíquota de importação de uma enorme quantidade de produtos. A GSEX é um comitê que faz parte da Câmara de Comércio Exterior, a CAMEX. Vai vir um monte de sigla aí, galera. Vinculada ao Ministério da Economia, tanto que o presidente do comitê que assina esse documento é o vice-presidente, o Geraldo Alckmin. Esse é um departamento estratégico da política econômica e política externa brasileira, já que ela é responsável por formular, coordenar e implementar as políticas de comércio exterior no Brasil. Essas resoluções, como a 852, saem com uma certa frequência. Só em fevereiro foram 8. É coisa de ter alguma novidade praticamente toda semana. Mas várias delas fazem só pequenos ajustes, como a 862, que tirou a alíquota de um produto, ou 845, que só mexeu na alíquota de poucos produtos. Tá, por que eu tô soltando esse lore todo aí? Eu vou por partes, porque vocês vão perceber como a complexidade do que a gente está tratando aqui vai ser importante para vários aspectos desse vídeo. A CAMEX cuida de uma coisa chamada Lista CAMEX. É um catálogo para identificar se um produto que está sendo importado, se ele não tem algo semelhante já disponível no Brasil. Isso é organizado por números, a nomenclatura comum do Mercosul ou o NCM. Agora chegamos em algo que você viu ou não lembra que viu, mas está presente nas postagens que aparecem aí na maior parte das redes sociais. Tipo, nesse caso aqui, ó. Tá aqui, ó. E aí, essa planilha rodou para todo lado, em muitas variantes e em memes com estilos artísticos diversos. O único problema é que a tabela está simplesmente errada. Conversamos com várias fontes da indústria que nos confirmaram que não. Diferente do que está descrito aí, tem produtos que não vão ser afetados. Fazendo a correção nessa específica que a gente mostrou para vocês, GPU não vão ser afetadas, CPU não vão ser afetadas, memórias RAM não vão ficar pior do que já estão. Mal é mal um consolo para alguém, mas pelo menos não vai piorar. Quer dizer, memórias possivelmente vão piorar. Memórias não pararam de aumentar o preço, então não estou prometendo isso ainda. E por fim, as placas-mãe, essas sim, essas vão ter um aumento por conta dessa alíquota. O NCM descrito na tabela não é o que os importadores usam para esses produtos. Na realidade, se abrirmos aqui o site da Receita Federal e colocarmos dois códigos, o 84, 73, 30, 11, vou por aqui por $0,01 só para eu ter o resultado aqui, e faça a consulta, ele aparece com fonte de alimentação mesmo com módulo de exploded numeri. É isso aí. É o que vocês estão lendo mesmo. Eu que sou leigo, pra mim isso aqui não significa nada e ainda não ajuda, que aparentemente o negócio está escrito errado. Então, revirando a internet, eu encontrei que esse NCM é usado em coisas como partes de monitores de vídeo, tipo o suporte para os monitores. Então, não parece muito certo. Tá, e o outro? O 84, 71, 80, 90, que aparece também naquela planilha, eu sou um humano, e aparece isso aqui. Ele retorna que o NCM é inexistente. Se eu procuro esse código, ele também não aparece lá na resolução 852.
Pois é, a planilha que viralizou tanto na internet, tipo fogo em palha, ela está embasada em uns números que não existem. As placas de vídeo têm sido importadas pelo código 85423190. Isso dá um empolgante outros, como a descrição. Caramba, mano, até eu preencho as minhas coisas lá em casa com mais vontade que esse pessoal da Receita. Esse vídeo já vai ficar longo o bastante, mas só o papo sobre esse NCM já dava papo para mais um vídeo, já que tem até uma batalha judicial atravessada no meio desse papo. Mas o ponto é que o 85423190 aparece com alíquota zero, como vocês podem ver aqui. Aqui são os outros impostos, IPI, PIS, COFINS, são outras coisas, mas a alíquota em si ainda tá zerada. E se a gente pega esse número e vai lá na resolução e dou um Enter para buscar, vocês vão ver que tá retornando zero resultados. Ou seja, ele não é listado, então ele também não foi alterado. Mas agora acho que vocês estão começando a entender também o vespeiro que a gente começou a entrar aqui, né? Pois é, ele piora. E é a complexidade do sistema que contribui para essa desinformação. Eu não sei até que ponto quem criou a tabela original e que depois viralizou estava de forma deliberada cometendo esses erros ou era só alguém falhando porque estava lidando com algo que não domina. É inclusive o meu caso aqui. Eu não faço a menor ideia de tudo. Eu sou basicamente aquele cachorro do meme segurando as coisas de cientista. Isso sou eu no meio disso aqui. Então eu busquei o máximo de ajuda com o pessoal que entende desse assunto de importação. E quer ver outra coisa confusa? Sabe qual é o código para processador? Pois é o 85423190. Esse número é familiar? É o número que a gente acabou de digitar. Pois é. O código para processador é o mesmo da placa de vídeo e vai cair naquela descrição super genérica lá, como sendo como outro. Mas a parte boa é que também a gente já sabe que se está nesse código, ele está livre de mudanças. A alíquota é zero, pelo menos no tributo aí de importação. Mas então, o que realmente está sendo afetado? Com o auxílio de alguém com décadas de experiência na área, nós levantamos alguns itens relevantes da área de TI. A tabela fica mais ou menos assim. Tem bastante coisa relevante para a gente discutir nela. Então, vamos por partes. Vamos entender para que servem essas alíquotas e por que elas mudaram. Essas alíquotas adicionam uma tarifa a produtos importados, com o objetivo de aumentar o seu custo e dar uma vantagem competitiva para os produtos que são fabricados no Brasil. Por isso, esses códigos. Se tem gente fazendo por aqui, você protege essa indústria cobrando mais de quem está fazendo esse mesmo produto vindo de fora. Qual que é a justificativa do Ministério da Economia para esse aumento de agora? Essa é uma atitude protecionista, porque os importados já estavam representando 45% do consumo em algumas categorias de produtos. O governo brasileiro também está alegando que está rolando o dumping, que vem do inglês, significa despejo. São produtos vindo do exterior com preços de custo ou abaixo de custo, fazendo essa ação para derrubar os concorrentes nacionais, inundando o nosso mercado com produtos com preço que a fabricação nacional não consegue concorrer. Todo esse rolê não é invenção nossa, tá? Vários países vão ter os seus mecanismos para defender os seus interesses e a sua indústria nacional. Todo mundo reclama que os outros fazem e todo mundo faz. Esse processo explica, então, por que os processadores e as placas de vídeo ficam de fora. Não fabricamos isso. Quer dizer, o Brasil quase teve uma fábrica da Intel. Eu vou deixar aqui a sugestão para vocês assistirem esse vídeo aí na tela do Mundo Conectado falando sobre esse assunto, mas não rolou. A fábrica foi para outro país. E eu sei o quanto a fábrica de memes esteve a todo vapor e graças a isso agora nós temos a placa de vídeo da Multilaser, a RTX 5090 da Positivo ou a placa de vídeo do Lula, que combina muito inclusive com a do Maduro. Eu aposto que dá para fazer um SLI ou pelo menos um Crossfire entre elas. Mas tudo isso é só meme. A resolução nunca envolveu taxas maiores para placas de vídeo, mas isso também não impediu o comentário dominante nos nossos vídeos recentes ser sobre ironias em relação ao PC 100% nacional. Tem gente até pagando para postar comentários com esses erros de informação. Agora vamos olhar para os produtos que estão recebendo tarifas mais altas. As placas-mãe têm fabricação nacional. Nós até visitamos umas produzindo modelos da Gigabyte já faz uns bons anos atrás, já faz mais de 10 anos, acho, esse vídeo. Então o consumidor não será afetado? Afinal, ele já tem opções nacionais? Ou como o próprio ministro da Economia, o Haddad, falou, não tem impacto em preço. É uma mentira o que estão falando. Que isso vai encarecer porque os produtos são feitos aqui. Bom, placas-mães são um exemplo dessa fala aí do ministro, mas também são uma amostra de como isso não é realidade. No Brasil, as empresas fabricantes de placa-mãe focam em produtos de alto volume. Então, por exemplo, essa aqui é a A520 da Gigabyte. É um modelo de entrada, ele tem um preço bem competitivo para quem quer montar um PC baseado em AMD AM4, né, socket AM4. E na caixa, bem pequenininho, bem no cantinho aqui, dá para ver um logo que diz fabricado, produzido no Polo Industrial de Manaus. Conheça a Amazônia. Já os modelos mais entusiastas, então, é o caso dessa X870 Elite Wi-Fi, ela não tem fabricação nacional. Ela é uma placa com recursos mais avançados, com um custo mais alto. Com certeza ela tem um volume bem menor do que essa placa de entrada, que deve vender bastante. É uma opção bem baratinha. Então, isso acaba fazendo não justificar para a Gigabyte mover a operação de fabricação desse produto para o Brasil, já que o volume dele é bem menor. Então, com a alíquota subindo de 9% para 12%, isso quer dizer que as placas mãe que são mais caras, como é o caso
desse modelo aqui, vão ficar ainda mais caras e vai aumentar a diferença versus os modelos mais baratos, afinal de contas isso aqui vai ter uma tributação mais pesada. Ficou ainda menos possível para o seu PC ter uma placa-mãe mais avançada. O NCM desses dois modelos pode ser o mesmo, e aí a lógica é, por que eu preciso importar se eu tenho o nacional? O problema é que uma A320 e uma X870E são produtos, não, X870 só, mas ainda assim, eles são produtos bem diferentes, com usos diferentes e capacidades diferentes, são para máquinas diferentes. Existem mercados onde já temos uma fabricação nacional muito forte, resultado de anos de investimentos fiscais. Um exemplo é o mercado dos smartphones e também, por exemplo, os de notebooks, onde a gente já tem uma presença massiva de produtos montados no Brasil. Mas aqui vemos como há contradições no argumento do governo federal. Se a maior parte dos produtos comprados no país já são fabricados aqui, por que a gente precisa de proteção para esses produtos? E mais uma vez, também temos um argumento só parcialmente verdadeiro, porque os notebooks já têm um grande volume no país, justamente porque é impossível competir com os preços. Os produtos fabricados aqui já têm muitas isenções e qualquer um que já importou um produto já viu o que acontece com o valor final de um notebook trazido do exterior. Então, as empresas com forte atuação no Brasil, elas já fabricam quase tudo aqui. A Dell tem mais de 90% do seu catálogo fabricado aqui no Brasil, mas nesses menos de 10% estão produtos de nichos específicos que não têm volume para serem fabricados aqui. E assim, por estar no mesmo NCM dos demais modelos fabricados por aqui, seus preços vão disparar. Eu espero que você não precise de algum muito específico, tipo um notebook daqueles emborrachados, ultra resistentes que não fazem aqui, ou algum produto premium muito específico. Eles não fazem aqui. Eles já são caros e se prepare, eles vão ficar ainda mais caros do que eles já são. E o mais caro dessas tarifas pode ser ainda mais caro do que o pessoal está compartilhando, tá? E agora para o pior, outra desinformação que eu vi foi o cálculo de preços que está circulando por aí. Quer dizer, tem umas mega pessimistas, tipo essa aqui, que eu não consigo nem entender direito os dados, que tem uma imagem toda esquisita feita por IA na lateral e que crava dizendo que o aumento vai ser de 16%, algo que não vai ser, já que vários produtos colocados como recebendo aumento, eles simplesmente não vão. A gente já explicou para vocês. Mas o aumento é maior do que só a variação da alíquota. E vamos mostrar o cálculo aqui para vocês. Vamos usar de referência uma placa-mãe hipotética custando uns R$1.000. Os campos em vermelho, eles representam as taxas que aumentaram com a troca da tarifa. Como a taxa da importação entra dentro do cálculo de outros impostos, como o IPI e o ICMS, os 3% de aumento na tarifa da placa-mãe viram um aumento de mais ou menos uns 6% em todos os tributos a serem pagos, já que está incluso um dentro do outro. No preço final, porém, a pancada acaba sendo um pouco menor. Então, esse aumento de alíquota de 3% vai trazer um preço final 2,55% maior. Mas lembra aquela planilha anterior? Aquela primeira que a gente mostrou? Aquela última coluna era exatamente esse cálculo. Tem itens que passam de 10% de incremento. Então tem pancadas como em HDs, roteadores e pontos de acesso com fio e switches. Esses aí passam de 10%. Mas tem outros equipamentos que ficam na casa dos 6% ou até menos, né, a mudança no preço final. Mas mesmo nos piores casos, nada está dando os 16% que vimos lá na tabela que eu mostrei no começo, ou até insanidades de gente falando de 30%, 40%, 50% mais caro. Mesmo não sendo percentual alto, galera, a realidade brasileira é simples. Tem uma galera que já não consegue comprar as coisas. Então, todo percentual de aumento é você alienando ainda mais pessoas de terem acesso a tecnologias. Inclusive, uma coisa que vai ser interessante de observar é a questão dos roteadores. Então, na nossa lista ali que fizemos com auxílio, tem ali bastante daquelas mesas digitalizadoras, mas um item que apareceu várias vezes, bem relevante e que teve aumento de alíquota foram roteadores e estruturas de rede, com fio e sem fio. Eu diria que vai ser um bom jeito de perceber a mudança de preço desse mercado, quanto essa tarifa vai impactar no preço desses produtos, mas eu também não consigo cravar isso, já que um dos componentes desses produtos é justamente memórias. Então, de qualquer forma, os preços potencialmente já iam subir, mas se esse mercado der uma mudança forte nos preços, a gente já tem um indicativo de um efeito negativo das tarifas. Mas chega de olhar para o nosso umbigo. Eu foquei muito em TI, afinal é a especialidade do Adrenaline, mas vamos comentar um pouco da decisão como um todo. O primeiro é que essa decisão vem pouco depois de a gente assistir alguém fazendo algo muito parecido. O Donald Trump começou uma guerra comercial com o mundo todo e entre os objetivos estava justamente fazer as indústrias voltarem a operar no país, trazer investimentos e emprego de volta. Apesar de algumas vitórias, então empresas como a Apple, Intel, elas fizeram sim esse movimento de volta para os Estados Unidos com algumas das instalações, os resultados analisados depois de um tempo, eles foram mistos. A produção industrial subiu, porém as tarifas não reverteram a perda de empregos no setor
animador nessa pesquisa, verificando os efeitos do tarifaço um ano após o seu anúncio. Mas um efeito negativo aconteceu para toda a população. Os bens importados, que estavam ficando mais baratos nos meses anteriores ao anúncio do tarifaço, eles tiveram um aumento de preço depois das tarifas e reverteram essa queda, se tornaram mais caros do que estavam antes. E apesar dos Estados Unidos não estarem com uma inflação alta, o aumento no índice de preços de agosto de 2026 mostrou um aumento de 2,9%. Mas sem a tarifa, algumas estimativas acreditavam que esse aumento seria ainda menor, ele teria parado em 2,2%. Mas além dos efeitos incertos, isso também coloca o governo atual em uma contradição. Na guerra tarifária, o Brasil foi justamente um dos países que foi lá, bateu o pé e fez frente contra o arrombo tarifário do Trump. Na época, a postura era essa aqui. Eu vou dizer para você uma coisa, a taxação tarifária não resolve nenhum problema. Pode criar muitos outros problemas. E é importante lembrar que o tarifaço vai criar problema também para o povo americano, não é só para o povo brasileiro. Eu vou casualmente deixar mais clara essa contradição. Vamos pôr essa fala junto com a notícia. Eu vou dizer para você uma coisa, a taxação tarifária não resolve nenhum problema. Pode criar muitos outros problemas. E é importante lembrar que o tarifaço vai criar problema também para o povo americano, não é só para o povo brasileiro. Então, antes mesmo desse aumento da tarifa, já é bem discutível a gente querer colocar um moral de ser contra tarifas. O Brasil é uma das economias mais fechadas do mundo. A corrente comercial, que é a soma das exportações e importações, ela corresponde a 35,5% do PIB, o Produto Interno Bruto brasileiro. Na média global, os países têm esse valor em 56,6%. Negociam muito mais com o resto do mundo. Isso também deixa evidente que o protecionismo não é uma novidade, é a nossa estratégia faz décadas. Pode ter ajudado algumas iniciativas industriais do país, mas esse tipo de medida tem ganhadores, mas tem perdedores. E os consumidores, eles são os perdedores. Apesar do governo argumentar que os preços não vão mudar, isso simplesmente não faz sentido. É claramente uma contradição. Se a competição dos produtos importados está se tornando muito grande, ela também está influenciando positivamente nos preços. Mais produtos atendendo a demanda, mais competição, preços melhores. Mas se o argumento é que os produtos importados não vão fazer falta, porque a gente já tem produtos nacionais e com preço competitivo, a dúvida que fica sobrando é, então por que a gente está reagindo e aumentando as tarifas? É um ou é outro. Ou nós estamos protegendo a nossa indústria nacional, mas vai tornar os produtos mais caros, ou nós vamos abrir a competição, o que pode inviabilizar operações no Brasil, mas em contrapartida vai baratear os produtos para os consumidores finais. O governo fica fazendo de conta que dá para ter as duas melhores coisas ao mesmo tempo. Isso simplesmente não é verdade. Quando você desliza a barra das tarifas da esquerda para a direita, e o governo brasileiro realmente pode fazer isso, essa gestão não é algo que tem que ficar passando por casas legislativas. Ele consegue, como vocês podem ver, numa resolução mudar o valor das alíquotas instantaneamente. Quando você fica movendo essa barrinha, você vai ter consequências negativas para uns, positivas para outros. Não tem como você escapar. E também tem outro ganhador, e aí fica também mais fácil de entender por que esse mecanismo é usado. O aumento da tarifa pode ter efeitos a longo ou médio prazo para a indústria nacional, mas para o governo o efeito arrecadatório é imediato. Com as várias esferas da administração do Estado trocando tapas por verbas, é sempre conveniente para todo mundo lá simplesmente ter mais arrecadação, ter mais dinheiro. Novamente, o timing é ruim. A gente tem uma briga feia por penduricalhos do legislativo e o judiciário rolando, a gente tem toda a questão de orçamento secreto, além da sempre presente discussão sobre recursos públicos mal usados e também a simples e direta corrupção. E até o argumento de defesa da indústria nacional se complica quando a gente vê a lista de produtos com as novas alíquotas mais altas. Tem muito material que é necessário justamente para a indústria e pode dificultar o desenvolvimento daquilo que está justamente tentando ser protegido, em teoria, por esse aumento tarifário. São coisas como caldeiras, robôs, reatores nucleares. Esse último item eu estou um pouco surpreso. Não é o momento para fazer isso. Nós estamos em uma crise global de falta de componentes. A falta de memória já está doendo forte para os gamers, mas ainda vai doer muito, praticamente em todos os mercados. Todo mundo precisa de memória para os seus eletrônicos modernos. E além dos eletrônicos, tem muita coisa de áreas sensíveis sendo afetadas, como a área da saúde, aparelhos de tomografia, dentários, ressonância magnética, coisas que vão encarecer algo que já é bem pesado para o orçamento do brasileiro. E particularmente, aumentar as tarifas de importação para nós consumidores, o momento é sempre nunca. Essa é uma política que temos ativa há décadas. E apesar do meme da placa de vídeo da Positivo, ele está errado no aspecto de que as placas de vídeo não tiveram um aumento de tarifa, ele também está certo no aspecto de cadê essa tal de indústria nacional que a gente está protegendo? Cadê a minha 5090 da Positivo? Talvez não tenha outra estratégia melhor não? A galera tem mesmo é que manter a pressão. Como já explicamos aqui, mudar as alíquotas é tipo trocar uma camiseta para o pessoal da Camex. Cometer um erro é burrice, mas é uma burrice bem menor do que você continuar insistindo nesse erro.